Estamos de volta para mais um vídeo falando sobre as fases da DC. Nesse segundo vídeo, nós iremos abordar a Era de Bronze dos quadrinhos. Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o surgimento das primeiras fases com o início da fase de ouro. Logo em seguida, tivemos a Era de Prata, que teve uma reformulação nos personagens dos quadrinhos. Mas, a partir da década de 70, eles não passaram por uma reformulação, mas as histórias mudaram de tom. Depois de alguns acontecimentos culturais e históricos acontecendo nos Estados Unidos, os quadrinhos passaram a ser influenciados por também esses acontecimentos. Então, a CCA, que é aquele código de ética dos quadrinhos que a gente viu lá no vídeo anterior, e se você não viu o vídeo anterior, ele vai estar linkado aqui nos cards em cima. Esse código de ética, ele foi perdendo a força, não foi, Kalel? Ele foi perdendo a força, dando margem para que outros tipos de história mais maduras, eles pudessem surgir. Assim deu início à Era de Bronze, que foi acontecendo entre a década de 70 a 1985. A Era de Bronze, ela manteve boa parte dos padrões da Era de Prata. Porém, os roteiros das histórias continham elementos mais sombrios e com narrativas mais maduras, que apresentavam problemas da vida real, que eram bem mais familiares aos leitores, como o uso de drogas, o alcoolismo, pobreza e até racismo. Além disso, um dos principais marcos que proporcionou o surgimento da Era de Bronze foi a morte de Gwen Stacy, a namorada de Peter Parker, o Homem-Aranha, na revista Amazing Spider-Man número 121 de 1973. Com o lançamento dessa história, os leitores que já estavam começando a perder por histórias mais maduras e que já não eram mais crianças, que eles já estavam crescendo, já eram jovens adultos, eles queriam histórias que também acompanhassem o seu próprio crescimento. Então, as famosas revistas de romance, guerra e faroeste que eram tão populares na Era de Prata perderam sua força, como foi o caso do herói Jonah Hex, que era um herói de faroeste lá da DC Comics. Ele teve a sua revista cancelada, mas a popularidade dele ainda era tão grande que ele conseguiu uma nova revista, só que não se passava mais na época do Velho Oeste, e sim nos dias atuais. Ainda na década de 70, a gente pode citar a morte de Arthur Curry Jr., o filho do Aquaman e da Mera, pelas mãos do Arraia Negra. Uma criança que tinha por volta de 1 a 2 anos de idade, ele morreu asfixiado pelo vilão, na revista Adventure Comics número 452. E isso, na época, deu um grande choque de realidade, porque nunca tinham mostrado antes uma criança, ou melhor, um bebê, morrendo pelas mãos de um vilão. As novas histórias geraram um grande burburinho quanto ao uso de violência nas HQs pelo comitê responsável pelo Código de Ética de Quadrinhos. Porém, eles não imaginavam que viriam a seguir. Em 1971, duas revistas das grandes empresas da Marvel e da DC Comics, que eram a Amazing Spider-Man número 96 e 98 na Marvel e Lanterna Verde 85 e 86 na DC, lançaram histórias que traziam dois grandes personagens afundados no mundo das drogas. Eles eram Harry Osborn, o filho do Duende Verde e amigo de Peter Parker, e Roy Harper, o Ricardito, o parceiro mirim do Arqueiro Verde. Kaique, mas como é que o Código de Ética foi responder a isso? Como eles deixaram que essas histórias fossem publicadas? Bem, como a Marvel foi a primeira que publicou esse tipo de história, essa mesma história havia sido sugerida pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos da América. Mas o Código de Ética de Quadrinhos, eles não aprovaram a história mesmo com essa recomendação. A Marvel acabou fazendo a louca e acabou publicando a história, mesmo assim mandando a revista para as bancas de jornal. Só que sem o selo de aprovação do Código de Ética, claro. Como a história acabou vendendo muito e sendo um grande sucesso, foi mais fácil para o CCA, esse Código de Ética, aprovar a história lá na DC Comics, depois que ela ter feito uma revisão nas suas regras, permitindo que drogas pudessem ser abordadas nos quadrinhos, só que de maneira negativa. Fora as drogas e a violência, as empresas de quadrinhos também entraram na luta contra o racismo. Eles criaram os primeiros personagens negros como o Pantera Negra, o Falcão e o Luke Cage lá na Marvel, e o Raio Negro, Abelha e Cyborg lá na DC Comics.
Ainda na mesma revista do Lanterna Verde, nós conhecemos o drama de desamparados e renegados pela sociedade, que foram ameaçados por um empresário corrupto, que sempre fugia da justiça. Essa história publicada aqui nesse encadernado e encabeçado pela dupla Dennis O'Neil e Neil Adams trouxe diversos temas que antes era muito difícil de serem abordados, como o fanatismo, a exploração de nativos americanos, o controle de natalidade. Quanto a DC Comics, nós podemos falar ainda sobre a questão judicial dos criadores dos heróis, que até então, na época, eles não eram creditados nas histórias. Por exemplo, Jerry Siegel e Joe Shuster, que eram os criadores do Superman, eles viviam na miséria naquela época. Então, uma grande pressão acabou caindo em cima da empresa, que começou não somente a acreditar os criadores daqueles heróis nas suas revistas, como também pagavam financeiramente eles por essas histórias. Nessa época, nós tivemos a grande DC Explosion, que foi uma maluquice que deu na DC Comics, que anunciou várias revistas nas bancas. E esses títulos não eram tão bons assim. Era tipo os Novos 52 lá da época. E isso acabou quase quebrando a DC Comics. Aí eles cancelaram quase todos esses títulos, provocando um movimento chamado DC Implosion. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, começaram a surgir os primeiros crossovers entre a Marvel e a DC Comics. Então tivemos histórias como, por exemplo, Superman, Homem-Aranha, o Batman e Hulk, Novos Titãs e os X-Men. Mas a grande mudança começou quando chegou a primeira mulher presidente de uma editora de quadrinhos. Ela era Janet Kahn. A Janet, ela permitiu que algumas produções em live action pudessem aparecer. Então foi com isso que tivemos o surgimento da série live action da Mulher Maravilha, da Lina Carter, e tivemos o filme do Superman, do Christopher Reeve. E lembro do terror que havia sido proibido pelo Código de Ética? Ele voltou mais forte do que... Ele estava voltando aos pouquinhos, mas foi no começo dos anos 80, quando um inglês chegou na DC Comics chamado Alan Moore, ele foi assumir a revista do Monstro do Pântano. A revista fez tanto sucesso que se tornou o embrião do selo Vértigo. E esse run foi tão famoso que até hoje as histórias são republicadas pela DC Comics. Em 1985, a DC Comics ia fazer 50 anos de história. Então, ela precisava fazer alguma coisa para comemorar. Então, aconteceu uma grande crise. Uma crise que prometia apagar mundos e que nada mais voltaria a ser como era antes. Foi a Crise nas Infinitas Terras. Desenvolvida pelas mentes responsáveis pelo sucesso dos Novos Titãs, Marv Wolfman e George Pérez, a história tinha como intenção arrumar a casa da DC Comics, colocando um fim por vez na ideia do multiverso que a gente falou no vídeo anterior e das terras paralelas, unindo todas elas. A história teve graves consequências, como por exemplo a morte do Barry Allen, o Flash. Além disso, permitiu uma nova reformulação nos personagens que não acontecia desde o começo da Era de Prata. Se vocês querem mais vídeos falando sobre a crise nas Infinitas Terras e sobre esse conceito de crises na DC Comics, vocês falam aqui nos comentários para que eu possa saber que vocês querem esse tipo de material aqui no canal. Tudo o que aconteceu desde a Era de Ouro até aqui a crise é chamado de continuidade pré-crise, devido a toda a importância que essa crise teve, e até hoje, em 2021, essa crise teve um grande peso nas histórias em quadrinhos. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, comente e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para as notificações. Essas são as minhas redes sociais passando aqui embaixo. A gente se vê na semana que vem e por hoje é só. Até mais!